mais um vídeo resenha aqui no canal. Me chamo Fernando e separei dois materiais para vocês. Somos parceiros da loja Liga HQ, melhor compra online que você pode fazer sem sair de casa. Link na descrição, dá uma olhada que você vai curtir essa loja. Vamos começar pelo primeiro material, Cavaleiro da Lua, volume 2, publicação lançamento da editora Panini Comics, material em capa cartonada, papel LWC. Preço de R$19,90, 132 páginas, compila as edições 7 a 12 de Moon Knight. Galera, eu já fiz resenha do volume 1, que é escrita por Warren Ellis. Porém, nessa edição número 2, que também é escrita por Warren Ellis, não! É por Brian Wood. Ó, Panini aqui foi malandra, não colocou o nome do roteirista dessa publicação. O volume 1 eu achei superestimado, até fiz a resenha, comentei um pouco sobre isso. É realmente uma grande história do Warren Ellis, são várias histórias curtas, são 6 edições, mas eu não achei toda aquela badalação que tinha em cima da publicação. É realmente uma publicação acima da média, mas não consegui achar tudo aquilo que o pessoal estava dizendo, não. Essa edição número 2 aqui, que é escrita por Brian Wood, ele que é o mesmo artista de Vikings, que a Panini parou de publicar, mas prometeu retomar, e também de ZDM, o material da linha Vertigo, muito bom. A Panini está lançando em capa dura, meio que um por ano, mas é um material bem legal. E essa publicação aqui, eu acho que não fica em nada a dever em relação ao primeiro volume escrito pelo Warren Ellis. Eu acho que eles estão bem pau a pau, ou seja, uma publicação acima da média que vale a pena você comprar. Nessa edição, nós temos um trabalho bem bacana, utilizando as várias personalidades do Spector, né? Ele que é o Cavaleiro da Lua, durante uma invasão que teve num prédio, foram feitos vários reféns, e ele é escalado para retirar e salvar esses reféns. Ele vai utilizar de várias personalidades durante alguns procedimentos dessa invasão que ele vai fazer no prédio para resgatar esses reféns. Eu gostei da forma que foi desenhada essa história, porque parte dela é contada com a câmera, né? Então a história ela vai mudando. Primeiro é uma câmera de um jornalista, né, que vai narrando o que está acontecendo. Depois ele tem as próprias câmeras que ele está utilizando para fazer essa entrada sorrateira ali, de forma a surpreender o sequestrador. E tudo isso está relacionado à sua médica, à sua psiquiatra, que tem tratado dele, mas que está em busca de vingança. Tem um presidente de uma nação africana que essa médica dele considera um grande terrorista, porque matou várias pessoas ali daquela região da África, mas tem muita coisa por trás disso daí. Tem um trabalho bem interessante com relação a uma espécie de terapia que ele está fazendo com essa doutora. Olha só, aqui a gente tem um pouco da arte que eu achei que casou muito bem com essa publicação. Aqui ela tenta explicar para o Cavaleiro da Lua o porquê que ela quer fazer isso, ela tenta convencê-lo que essa vingança é justa. O Brian Wood, ao meu ver, ele colocou um Cavaleiro da Lua menos agressivo. Ele que é um cara que obviamente depende um pouco da personalidade que está atuando, mas eu achei assim, ele um pouquinho mais calmo do que ele costuma ser, mas nada que vá comprometer a leitura ou descaracterizar o personagem. Eu gostei bastante das reviravoltas que tem essa publicação aqui. A arte, como eu falei, ela tem um tom mais sombrio, lembra vários artistas que passaram, inclusive pelo Demolidor. Então, galera, que nota que eu dou para essa publicação? Eu dou uma nota 8,5. Fica a dica tanto do volume 1 como do volume 2. Só não acho que vai ser a melhor coisa do mundo, como o pessoal, a crítica, inclusive a americana, estava falando. É realmente um bom material. Falam mal, inclusive, desse segundo volume. Falam que, nossa, o primeiro foi sensacional, o segundo volume é mais ou menos. Pelo contrário, claro, isso na minha opinião, eu acho que são dois materiais equivalentes que vale a pena você comprar. Para finalizar, Gavião Arqueiro, Minha Vida como uma Arma, volume 1, publicação da editora Panini Comics, material em capa dura, pertencente à Nova Marvel. Esse material compila as edições 1 a 5 de Hawkeye e também o especial Young Adventures Present 6. 140 páginas ao preço de 20 e tantos reais. Escrito por Matt Fraction e desenhos do Dave Aja. Eu acho que é essa a pronúncia, não sei. De qualquer sorte, o Dave Aja ganhou 2 Eisners
por conta das capas que ele fez para essa publicação, e são capas sensacionais de verdade. Eu gostei da arte dele também nessa publicação, porque ele coloca muitas cenas em 2D, e eu realmente acho isso bem interessante, porque foge do corriqueiro dos artistas, né, de quadrinhos. Olha aqui, você vê exatamente uma arte em 2D. Nós temos aqui Clint Barton atuando fora dos Vingadores. Seria algo como Clint Barton nos bastidores, ele resolvendo os pepinos e os problemas da sua região. Inclusive, tem um foco aqui no início dessa publicação, ele enfrentando a gangue, entre aspas, do agasalho de ginástica, que são os donos ali do prédio onde ele mora, essa gangue está querendo explorar os moradores, aumentando os aluguéis, e ele tenta resolver isso com um certo tom de humor, mas muita ação dentro dessa publicação. A Gavião Arqueira, que substituiu o Clint Barton quando ele foi morto pela Feiticeira Escarlate, ela atuou depois junto com os Jovens Vingadores. O Capitão América deu todos os aparatos ali do Gavião Arqueiro para ela, e ela passa a atuar junto com ele. Ele tenta ensinar um pouco ela, e ela tem uma participação muito interessante dentro dessa publicação aqui. Arte muito legal, como eu já mencionei, do David Arra. Tem a participação de uma vilã, líder de uma organização clandestina. Eles vão fazer um leilão de uma fita que pode comprometer os Vingadores, o presidente dos Estados Unidos, o próprio Gavião Arqueiro, a SHIELD. E é muito interessante como o Matt Fraction consegue colocar um pouco de James Bond nesse personagem aqui, fazendo algo diferente do que a gente está acostumado a ver na Marvel e na DC. Um material realmente que vale a pena. Eu ia mostrar qual era a vilã. Material com bastante ação, bom humor, reviravoltas dentro da publicação. E tem aquele quesinho, será que ele vai ter um relacionamento com a jovem Gavião Arqueira? Um material bem interessante que é complementado por uma ótima publicação, também escrita por Matt Fraction e desenhos do Alan Davis, quando o Gavião Arqueiro se tornou o Ronin, isso na publicação dos Vingadores, na fase do Brian Michael Bendis. E ele retorna para questionar as qualificações dessa Gavião Arqueira, que agora está usando até o nome dele, usando os apetrechos, e ele começa a questionar ela se ela realmente merece atuar como uma jovem Vingadora. Eles que também estão sendo caçados pelos Vingadores oficiais, né? O Clint aqui está como um dos Vingadores clandestinos por conta dos problemas, as consequências de guerra civil. Material bem interessante. Toda essa publicação aqui é muito legal. Que nota que eu dou para esse material? Eu dou uma nota 9, ou seja, material indispensável para qualquer colecionador. Galera, espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Dá o seu like, se inscreva aqui no canal, compartilhe esse vídeo e ficamos até a próxima.